Olá, seja muito bem-vindo. Atenção, olhos bem abertos que começou conta corrente. Eles são companheiros fiéis, inseparáveis. Quem usa sabe que precisam ser bem tratados e com cuidado. Até porque em caso de perda ou quebra, você fica a ver navios. Ou melhor, não vê mais nada. O Conta Corrente Casual dessa semana é dedicado ao mercado brasileiro de óculos. Criado em 1997, o Grupo Óticas Carol começou apenas com 2 lojas em Sorocaba, no interior de São Paulo. Para expandir a operação, o empresário Odilon Santana Neto apostou no modelo de franquias e acabou chamando a atenção de outros empresários, entre eles Marcos Amaro, filho do fundador da TAM Linhas Aéreas, Rolim Amaro. Em março deste ano, Marcos Amaro vendeu sua parte na empresa para o mais antigo fundo de investimentos da Europa, o 3i, por 108 milhões de reais. Hoje, a empresa conta com 650 unidades espalhadas em todo o território nacional. Alguns sócios minoritários fazem questão de acompanhar a abertura de novas lojas. Ela é a caçula da família. Foi inaugurada há apenas uma semana. É a loja de número 18 do Grupo Jordão. Essa história de sucesso começou na década de 80, quando Ivone adquiriu a primeira ótica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Em 2006, quando a mãe e os 2 filhos eram donos de 8 lojas, veio o convite. Nós conhecemos a família Santana, que veio de Sorocaba, especialmente o senhor Odilon, e surgiu o convite de a gente se unir a esse pessoal todo, já que estava com um trabalho bem legal, já estruturado no interior, usando o mesmo nome, fortalecendo o nome Óticas Carol. A família Jordão aceitou o desafio. Investiu R$1 milhão para mudar o layout das lojas e o mobiliário. Nesta época, houve uma mudança importante no mercado. Os óculos de grau deixam de ser uma necessidade e viram um acessório de moda, um artigo de luxo. Ganham formatos e cores diferentes e a assinatura de estilistas famosos. Os preços disparam. Dependendo da armação ou da lente, chegam a custar até R$10 mil. De olho no aumento do número de clientes, a família sabia que era preciso tirar proveito daquele momento, mas faltava mão de obra qualificada. A solução foi construir um centro de treinamento para formar vendedores, capazes de passar aos clientes o novo conceito de mercado. Os funcionários eram treinados durante o período de trabalho. A gente tem um professor que dá aula explicando toda a teoria, a ideologia da Carol, formato, maneira de atendimento, todo o padrão de venda Carol, o mundo Carol. O resultado superou a expectativa. Hoje, as 18 lojas franqueadas das Óticas Carol, na região do ABC e no litoral paulista, vão render à família Jordão R$22 milhões esse ano. Um crescimento de 20% na comparação com 2012. E para o ano que vem... 15% a base real, em função dos jogos aqui da Copa e das eleições. A gente acha que vai mexer um pouco, mas ainda assim é um número muito bacana com relação ao que o mercado projeta para o ano que vem. E para falar um pouco mais sobre esse mercado, a gente recebe o presidente do Grupo Óticas Carol, Ronaldo Pereira Júnior. Seja muito bem-vindo ao Conta Corrente. Por favor, Ronaldo. Bom, para começar, eu acho que a primeira pergunta é: quem é Carol? Essa história é boa. Quer dizer, Carol, muitos acham que é filha, esposa. Acho que Carol foi muito planejado esse nome pelo Odilon, quando ele quis um nome feminino, próximo, quer dizer, todo mundo tem uma Carol como amiga, uma Carol como uma namorada, um familiar e um nome de fácil sonorização. Então é por ser um nome fácil, não o nome da empreendedora original, não. Filha, parente, nada? Não. A Carol ela nasceu com essa característica de aproximar a mulher, a consumidora, que naquele momento ele achava que seria quem comandaria o futuro, e poder também internacionalizar, né? Quer dizer, um nome que você consegue na América Latina, nos Estados Unidos, Carol, então já foi pensado desde o início em ser grande. De forma estratégica. Agora, o avanço é impressionante. Em 16 anos, passou de 2 lojas para 650. Inclusive, ultrapassou a concorrente que está presente em 5 estados, vocês estão em 25. Como essa expansão aconteceu? Na verdade a gente teve, a partir de 2007,
6, 7, a companhia foi adquirida por um grupo de indústrias, que era uma Tecnol, e aonde fez a expansão do interior e o início da entrada na capital. A partir daí o Marcos entrou em 2008, Marcos Amaro, e começou a dar uma nova roupagem para a companhia. Eu entrei em 2009, a gente tinha 150 lojas, momento de ajuste de operação, e a partir dali a gente definiu o quê? Que a gente não limitaria só a São Paulo. E a gente começou a expansão Rio de Janeiro, fomos Porto Alegre, e 2012 para cá a gente resolveu abrir, quer dizer, tínhamos candidatos de vontade de empreendedores em todo o Brasil, e aí a gente acelerou de vez e hoje estamos em 25 estados, mas já temos lojas vendidas para os demais. E o modelo adotado é o de franquias, né? Só que além disso vocês tentam converter, digamos assim, óticas tradicionais, óticas particulares, para fazer parte do grupo. O que o empresário ganha com isso? Ele não perde autonomia, não perde uma fatia da rentabilidade? Não, na verdade, assim, o empresário, esse acho que é o grande barato desse negócio. O empresário que estiver disposto a abandonar o eu e entender que o nós faz muito mais sentido nesse novo mercado, ele é um candidato a ser Carol. Quer dizer, se ele acha que vai entrar para um grupo para comprar melhor, é muito pouco para a Carol. Quer dizer, a gente é muito mais completo do que mídia, do que compra, do que o próprio serviço. A gente acredita que a gente, conseguindo nacionalizar, mas sem perder a experiência do empresário local, quer dizer, isso não tem preço quando a gente vai se preparar para competições com grupos internacionais e coisas do gênero. E é o que vem dando certo. Então a vantagem para o pequeno empreendedor que já tem uma ótica é o quê? Ele ganha na compra. Ele ganha na compra, ele ganha na mídia, ele ganha na gestão, ele ganha na participação de treinamentos e processos, mas mais do que isso, ele ganha na força de uma bandeira sem ele precisar mudar o jeito melhor dele fazer regional. Ronaldo, a gente já continua essa conversa. Os números do mercado brasileiro de óticas têm crescido bastante. Até quem tem 5 graus de miopia consegue ver sem óculos. Vamos dar uma olhada então nesses dados aqui no nosso telão. A expectativa é de que as empresas do setor faturem esse ano 24 bilhões e 700 milhões de reais. Nos últimos 5 anos, o mercado brasileiro de óticas cresceu 133%. E só nos primeiros 6 meses deste ano, o avanço já supera a marca prevista de 25%. Números impressionantes. E vamos continuar com mais dados, porque esse setor emprega em todo o país 150 mil pessoas. E poderia ser muito mais se a produção nacional fosse mais desenvolvida. Para ter uma ideia, hoje 78% dos produtos comercializados pelas óticas brasileiras, óculos de grau, óculos escuros, lentes e por aí vai, são importados. Ou seja, de cada 10 produtos vendidos, apenas 2 são fabricados aqui no Brasil. E a meta da Associação Brasileira da Indústria Ótica, a Abiótica, é reduzir essa fatia dos importados para 50% em um prazo de 8 a 10 anos. Vamos voltar a conversar com o Ronaldo Pereira. Ronaldo, os números são impressionantes, né? Um crescimento de 133% em 5 anos, para a gente ter uma ideia, mais ou menos 3 vezes o avanço do PIB brasileiro. Quais são os fatores que explicam o crescimento desse setor? Acho que diversos. Primeiro, a Abiótica, né, como conselheiro da Abiótica e ex-presidente de uma indústria de óculos, quer dizer, eu acho que a Abiótica veio para poder integrar o setor, e a partir de integrar e começar a criar regra, você consegue criar a formalização. Então, era um setor bastante informal, que vem passando por processo de formalização. Eu acho que isso já gera uma maior confiança do consumidor em cima do próprio produto. A gente tem o envelhecimento da população brasileira, quer dizer, 40 anos e um dia tem que ser usuário. O aumento da renda e a transformação do óculos como uma coisa bacana. Quer dizer, é o primeiro acessório de moda. Quer dizer, a pessoa quando vai olhar para você, ela olha para o rosto, ela não olha para o sapato, ela não olha para a bolsa. Então o óculos como acessório vem sendo divulgado, vem sendo desenvolvido, como nos países da Europa. Quer dizer, isso vem ajudando a gente bastante dentro do setor. Mas de cada 10 produtos vendidos, por exemplo, 10 óculos vendidos, 2 são fabricados aqui, o resto vem de fora. Por que a produção nacional é tão fraca? Acho que isso já foi até no passado, já teve um pouco mais de relevância, depois migrou realmente tudo para fora, por um motivo, Doni, as marcas são internacionais. Quer dizer, a maioria das marcas são internacionais. Então, quando a produção ela vem em escala global, quer dizer, a gente acaba tendo marcas internacionais produzidas em Itália ou China, principalmente dentro do mercado brasileiro. A gente acha, sim, tem espaço para desenvolver a indústria. A maior fabricante do mundo acaba de adquirir uma indústria brasileira
e começa a produzir agora marcas como Ray-Ban, Oakley e Vogue dentro do mercado brasileiro. Acho que se a gente conseguir desonerar um pouquinho, aí os problemas todos que a gente já conhece da indústria, se a gente conseguir acertar essa parte, a gente pode sim ter uma indústria ótica mais desenvolvida nos próximos 10 anos. E Ronaldo, como fazer para se diferenciar nesse mercado que tem basicamente produtos padronizados, uniformizados? As marcas, como você disse, são internacionais, as armações você encontra o mesmo tipo em diversas lojas, lente de contato são de grandes fabricantes. Como então se destacar no meio de tantas óticas? Então, acho que aí é o papel que a Carol se predispôs a fazer. Primeiro é gerar acesso. A gente tem hoje, nos últimos 7 anos, o preço de óculos só vem caindo, e basicamente nos últimos 3 anos, principalmente com a entrada dessa própria fabricante, quer dizer, a gente tinha um Ray-Ban custando há 5, 6 anos atrás R$800. Hoje o Ray-Ban começa a 329 nas óticas Carol. Quer dizer, a gente está muito próximo do preço internacional, algo em torno de 10% a mais. Se você pegar o custo do cartão de crédito e o parcelamento que existe no Brasil, praticamente nós já nivelamos. Gerando esse acesso, a gente precisa gerar informação. O consumidor precisa entender que hoje o preço no Brasil está possível de compra, coisa que era proibitivo há anos atrás. Então, assim, quando a gente conseguiu fazer isso, a gente aumenta a nossa base consumidora bastante. Eu acho que esse é um desenvolvimento. A gente, com 650 lojas, com o poder de mídia, quer dizer, a gente precisa gerar acesso à população que foi durante muito tempo reprimida comprando um óculos a cada 5 anos. A gente já continua essa conversa. Fim de ano e os gastos aumentam com a ceia de Natal e com o Ano Novo também. Mas pelo menos a comida sagrada do dia a dia está garantida. O arroz e o feijão ficaram mais baratos em novembro. E o pão francês também ficou menos salgado. Justamente por causa dos alimentos, a inflação oficial do Brasil perdeu força no mês passado. No mês de novembro, os preços avançaram 0,54% de acordo com o IBGE. Número um pouco menor que a inflação de outubro. O Grupo Alimentação, que tem o maior peso na composição do IPCA, foi o grande responsável pela diminuição do ritmo de aumento dos preços. Nos últimos 12 meses, o arroz ficou 4,56% mais barato. E a queda no preço do feijão mulatinho foi ainda maior, mais de 15%. Ainda assim, nos últimos 12 meses, encerrados em novembro, o IPCA acumula uma alta de 5,77%. Abaixo do teto da meta do Banco Central, que é de 6,5%, mas bem acima do centro dela, que é de 4,5%. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta, conheça um dos pares de óculos mais caros do mundo. O Conta Corrente volta já. Conta Corrente está de volta. Os óculos deixaram de ser apenas corretivos para a visão e conquistaram o status de acessórios de moda. Por ano, uma infinidade de modelos, marcas e tamanhos estampam as prateleiras das lojas e alavancam o setor. Vamos dar uma olhada nesses números aqui no nosso telão para entender um pouco mais como é esse hábito de consumo. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria Óptica, os consumidores costumam ir em busca de uma nova armação de grau de 1 a 1,5 vezes ao ano. Quando a procura é por óculos de sol e lentes de contato, esse índice cresce para 2 vezes ao ano. No Brasil, 67% dos homens e 59% das mulheres usam óculos de grau. No caso dos óculos de sol, o percentual das mulheres cresce para 65%. Já 15% dos homens e 10% das mulheres usam lentes de contato, preferidas por quem costuma fazer alguma atividade física ou apresentar um telejornal. E vamos ver um pouco mais de outras informações aqui no nosso telão. O estudo mostra também algumas curiosidades. Olha só, a classe A lidera o consumo de óculos de sol, com 84%. Em seguida aparecem as classes B e C, com 69% e 58%, respectivamente. E segundo o levantamento, os consumidores têm em média 3 óculos de sol que se acumulam e não são substituídos como acontece com os óculos de grau. Vamos voltar a conversar agora com Ronaldo Pereira Júnior. Ronaldo, como é o hábito de consumo de óculos do brasileiro na comparação com o consumidor americano ou europeu? Então, isso vem transformando muito. Acho que essa é a notícia positiva. À medida que a gente gerou acesso e o preço começa a ser razoável
dentro da operação, e o brasileiro começa a entender, como tudo que ele vem consumindo, que óculos também é uma coisa que cabe dentro do bolso. Cabe dentro do bolso óculos, cabe dentro do bolso a parcela. Então, se a gente for ver aí 5, 6, 7 anos atrás, Doni, a gente via um consumidor muito com medo de passar perto de uma ótica, porque ele tinha tido uma experiência onde ele consumiu uma coisa que ele não entendia nada, nem da lente, muito menos da armação, e tinha aquele sentimento de quase que um assalto. Hoje não. Hoje a gente já vê um consumidor completamente diferente. Quer dizer, para você ter uma ideia, nas óticas Carol, 95% das vendas são feitas mais de uma armação. Então você não consome mais uma armação. Porque que tem uma, não tem nenhuma. Você acaba esquecendo, você perde. E hoje você gasta 2, 3 armações pelo custo de uma 6 anos atrás. E aí, quanto mais óculos ele tem, obviamente ele se torna um viciado do negócio. Agora, quais são hoje os principais centros de desenvolvimento em termos de moda, de tendência e de tecnologia? E o que eles estão desenvolvendo? Quer dizer, Brasil ou fora? Fora, no mundo. Quer dizer, a gente continua com a Itália, né? A Itália, ela é sempre inovadora, está sempre na vanguarda do que for design, principalmente das marcas. As grandes marcas estão fora. Agora, o bacana é que a gente também tinha um atraso desse lançamento versus a chegada. Quer dizer, hoje, com a maior fabricante do mundo, italiana, produzindo no Brasil, a gente está just in time. Quer dizer, a gente praticamente, para você ter uma ideia, a gente está com uma campanha vigente nesse momento, onde nós temos 3 cores exclusivas da maior marca do mundo, que é a Ray-Ban, só na Carol. Então isso é muito bacana. O quanto hoje o mercado brasileiro é relevante para a maior produtora do mundo. E quem compra óculos gosta de experimentar vários modelos para ver qual é, afinal, o mais indicado para cada tipo de rosto. E se esse par ideal tivesse à venda em um site? Um grupo de empresários apostou na conveniência desse canal de vendas em marcas conhecidas para conquistar consumidores. E não é que está dando certo? Uma fotografia, tudo que restou daquela época. Foi numa sala de 25 metros quadrados com 2 funcionários que a empresa começou em 2010. 3 anos depois, a Eótica ocupa 3 andares de um prédio e dá emprego a 48 pessoas. É um dos maiores sites de venda de óculos do país. Como chegou até aqui, teve que derrubar barreiras. A primeira foi o preconceito dos fornecedores. Eles temiam que o site vendesse a preços tão baixos que pudesse prejudicar os concorrentes, as lojas físicas. Primeiro a gente conseguiu comprar de alguns fornecedores que entenderam a nossa proposta, que não era uma questão de vender por preço e sim conveniência. E depois que alguns deles aceitaram e a gente mostrou que realmente essa era a nossa estratégia, os outros um a um foram aceitando vender pra gente. A segunda barreira veio com os clientes. Como comprar óculos sem experimentar? Para atender essa demanda, a empresa criou uma ferramenta, um espelho virtual. Essa ferramenta você seleciona o modelo que você quer experimentar e através da sua webcam você vê a sua imagem com o óculos no seu rosto. E se ainda assim o cliente se arrepender da compra... Ele tem até um mês para ter isso e ele pode devolver o produto sem custo de frete e a gente não devolve o dinheiro para ele. Um aporte de capital de um fundo de investimento estrangeiro deu ainda mais credibilidade à empresa no mercado no ano passado. Esse ano, as vendas online explodiram. 10 mil peças foram vendidas por mês entre óculos e lentes. O dono do site não revela valores, mas admite que deve mais que dobrar o faturamento esse ano. Para 2014, o desafio é investir pesado em publicidade. Os planos são de transformar o site numa marca de referência no setor óptico online. O desafio agora é investir para que as pessoas conheçam a Eótica e entrem no site direto quando eles pensarem em adquirir qualquer produto relacionado à ótica, como óculos, lentes, acessórios. E quem duvida? Vou voltar a conversar com o Ronaldo. Ronaldo, o grupo que você preside não tem comércio eletrônico de óculos. Por que ficar fora desse mercado? Vocês não estão perdendo um filão?
Na verdade, esse mercado ainda é pouco desenvolvido, né? Ele começa agora a ser trabalhado, principalmente essa parte da experimentação, porque óculos você tem uma série de fatores, quer dizer, não é só o nasal, você tem o nasal, você tem a distância da própria cabeça, quer dizer, às vezes você numa experimentação virtual fica legal, chega na hora quando você recebe o produto, não é isso. Agora isso tem sido desenvolvido. E vocês pretendem entrar nesse mercado? Não tem jeito, temos que entrar. Quer dizer, porque nosso consumidor a gente tem hoje 550 mil seguidores no Facebook, a gente tem uma demanda absurda pela compra no online. Só que o bacana é a gente conseguindo integrar a rede dentro desse processo. Isso é uma tranquilidade também para quem consumir no online, a própria substituição, troca, ajustes e até a própria garantia. Vocês têm um plano agressivo de expansão em termos de unidades. Que plano é esse? E quanto custa, afinal, que é uma pergunta que muita gente tem quando a gente fala de franquia, para abrir uma unidade? E qual é a mordida do franqueador? Então, Doni, a gente acredita que a gente precisa, quer dizer, estar em toda a cidade acima de 50 mil habitantes. É necessário a gente levar o acesso e as pessoas precisam... As crianças precisam passar de ano e os trabalhadores precisam ter performance. Se você não tiver uma ótica, uma maneira de corrigir isso, quer dizer, o país tem perda de produção. Então a gente acredita que até 2017, nosso objetivo é fechar com 1.500 lojas. Essa é a nossa linha. Para abrir uma loja, aí a gente tem diversos modelos. Você tem uma loja de rua, que fica em torno, fora ponto comercial, com capital de giro e estoque, a gente fala entre 150 e 200 mil reais, e a loja de shopping fica entre 250 e 300 mil reais. Hoje o grande filão é o ponto comercial. Quando a gente fala da conversão, quer dizer, fora a experiência com o setor, a gente tem um ativo mais valioso, que é o ponto comercial, e as pessoas que lá estão, né? E geralmente a mordida do franqueador é de quanto? Da receita total? Não, da receita total, hoje nós temos 4% de royalties, e 4% num fundo de propaganda que é automaticamente destinado para publicidade, porque a gente precisa levar isso ao consumidor. Perfeito, Ronaldo, obrigado. Vamos dar uma olhada agora em alguns números que chamaram a atenção no mundo da economia, merecem destaque aqui no Conta Corrente. Primeiro deles, 7%. Foi a taxa de desemprego nos Estados Unidos no mês de novembro, a menor dos últimos 5 anos. A melhora foi maior do que se esperava. Houve queda de 3 pontos percentuais em relação a outubro. 203 mil vagas foram criadas, principalmente no setor de transportes, cuidados médicos e manufatura. E é um dado que mostra o vigor da economia americana que de fato se recupera. Próximo número, 24 bilhões de reais. Esse será o valor injetado pelo governo federal no BNDES. A injeção de recursos aprovada pelo Ministério da Fazenda será destinada principalmente aos programas de crédito mais barato para empresas realizarem investimentos. E o terceiro número, 0,31%. Foi o fechamento do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa. A alta foi puxada principalmente pelas ações da BMF, Bovespa e do Grupo Itaú Unibanco. Apesar da elevação, o índice acumula queda de quase 3% na semana e 16,5% no ano. Depois de atingir o patamar de R$ 2,40, quase chegou ali, na última quarta-feira, o dólar agora fechou a semana em queda diante da divulgação de dados positivos sobre o desemprego nos Estados Unidos. Nessa sexta-feira, o dólar caiu 1,37%, fechando a R$ 2,327. A influência foi do fluxo de entrada de dólares no país e da reação dos investidores estrangeiros à queda da taxa de desemprego nos Estados Unidos. Desde o começo da semana, foram 3 dias seguidos de alta, até que na quinta-feira a moeda americana caiu 1,24%, chegando a R$ 2,359. Isso no mesmo dia em que o Banco Central anunciou a extensão do programa do governo para intervir no mercado de câmbio em 2014. No acumulado da semana e do mês, a queda na cotação da moeda americana em relação ao real é de 0,44%. Até quanto você pagaria por um par de óculos escuros? E se esse par tivesse diamantes? Dá só uma olhada nesses óculos aqui, um dos pares mais caros do mundo. Ele é cravejado com 51 pedras preciosas e feito com 60 gramas de ouro de 24 quilates. Esse modelo faz parte de uma série especial fabricada pela marca de luxo suíça Chopard. E o preço, $400 mil. Esse luxo, esse óculos caríssimo, é feito apenas sob medida.
Conta Corrente fica por aqui. Ronaldo Pereira Júnior, presidente do Grupo Óticas Carol, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com você. E a você em casa, muito obrigado pela companhia. Até mais. Tchau.